Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocamos nela corre por nossa conta. Neste horário, passamos a apresentar A Caminho da Luz. Programa redigido e apresentado pela AMGV, Aliança Municipal Espírita de Governador Valadares. Sonhos não morrem, apenas adormecem na alma da gente. De nada vale o brilho da inteligência se o coração permanece às escuras. Ouvintes desta emissora, a nossa saudação fraterna e acolhedora a todos vocês. A partir de agora, estaremos falando do Evangelho de Jesus à luz dos ensinamentos espíritas neste programa. A Caminho da Luz é um programa espírita redigido e apresentado pela Aliança Municipal Espírita de Governador Valadares. É costume na doutrina espírita iniciarmos e encerrarmos nossas atividades sempre com uma prece. Façamos a nossa prece inicial. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Que assim seja. A Caminho da Luz, o seu programa espírita no rádio. Sala de aula, estudando a doutrina espírita. Queridos ouvintes do programa A Caminho da Luz, no programa de hoje damos continuidade ao estudo do capítulo 8º da terceira parte de O Livro dos Espíritos, sobre a lei do progresso, com a continuação do tema Povos Degenerados. Os povos são individualidades coletivas que, como os indivíduos, passam pela infância, pela idade da madureza e pela decrepitude. Esta verdade que a história comprova não será de molde a fazer supor que os povos mais adiantados deste século terão seu declínio e sua extinção como os da antiguidade. Os povos que apenas vivem a vida do corpo, aqueles cuja grandeza unicamente assenta na força e na extensão territorial, nascem, crescem e morrem, porque a força de um povo se exaure como a de um homem. Aqueles cujas leis egoísticas obstam ao progresso das luzes e da caridade, morrem
porque a luz mata as trevas e a caridade mata o egoísmo. Mas para os povos, como para os indivíduos, há a vida da alma. Aqueles cujas leis se harmonizam com as leis eternas do Criador, viverão e servirão de farol aos outros povos. Na obra Filosofia Espírita, o espírito Miramês faz o seguinte comentário: a lei do progresso espiritual é um fato reconhecidamente real. Cada pessoa e cada povo tem a sua ascensão e a sua queda. Podemos observar isso na história de todos os povos do planeta, pois são processos da evolução das criaturas. Na Terra não existe felicidade, porque os homens ainda desconhecem o equilíbrio das suas forças poderosas, que são o progresso moral e o progresso intelectual. Quando um povo se apega a só um destes, ocorrerá certamente um desnível por lhe faltar o equilíbrio. Somente para o futuro, que não se encontra muito próximo, é que as nações deverão descobrir essas duas asas que as levarão à estabilidade espiritual por encontrar o amor em todas as suas irradiações cristãs. Os povos são individualidades agregadas que deverão crescer juntos, por uns precisarem dos outros, em trocas permanentes de valores. Todos os sofrimentos são oriundos da falta de conhecimento espirituais e da prática das normas estabelecidas pelo Cristo. Existem no mundo atual duas forças poderosas nascidas das mentes dos homens ansiosos por poderes transitórios, que são o capitalismo usurário e o socialismo ateu. Estes dois movimentos tendem a morrer, pois ficarão a dizer Senhor, Senhor, somente nas linhas frágeis da teoria, sem condições espirituais de vivência para dar lugar à força do Cristo, que gera uma filosofia social cristã. Essa é que vai vencer e estabilizar os homens dentro das normas naturais, com a finalidade precípua de amar ao próximo como a si mesmo. Nada vai faltar dentro da justiça de Deus. Enquanto os homens estiverem alimentando os monstros do orgulho e do egoísmo, viverão sofrendo as consequências que essas imperfeições trazem ao ambiente onde vivem. Elas devem ceder lugar ao amor e à caridade. Vamos ver o que registrou Lucas a esse respeito no capítulo 6, versículo 46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? É necessário fazer o que Jesus manda, que seja feito. Atualizar as vidas dentro dos seus preceitos a cada dia, porque a reforma íntima de cada um se refletirá no seu exterior. A felicidade, o céu existe ou pode existir dentro do coração que ama. Não existe estabilidade eterna na terra entre os povos. A vida no planeta é transitória, mas com o tempo pode-se viver quase feliz, dependendo do modo de viver. Cristo é a felicidade. Quem acompanha o Mestre dos Mestres está sempre iluminado pelo seu amor, aprendendo com ele a amar também. Um povo mais espiritualizado servirá de modelo para os outros povos, porém, para servir de exemplo, é necessário o equilíbrio das forças que possui. É imprescindível que o intelecto esteja em plena conexão com a moral cristã. Amor e sabedoria com as mãos dadas, e dessa junção nascerá a luz. Agenda Espírita. Os fatos e acontecimentos que são notícia.
A AMGV, Aliança Municipal Espírita de Governador Valadares, e o 11º CRE, Conselho Regional Espírita, receberão em sua sede a palestra Revelações da Luz, que será proferida pela expositora de Patinga, Arlinda Maria Teixeira, no dia 3 de julho, às 20 horas. O tema é o título de uma obra psicografada pelo médium e conferencista José Raul Teixeira, que estará presente autografando este e outros livros produzidos por sua psicografia e conhecidos mundialmente. O evento será na Rua São Domingos, 148, no Vila Mariana. Você será muito bem-vindo. Explorando o Evangelho, a palavra de Emmanuel. Busquemos o melhor. Por que reparas o argueiro no olho do teu irmão? Jesus, Mateus 7,3. A pergunta do mestre, ainda agora, é clara e oportuna. Muitas vezes, o homem que traz o argueiro num dos olhos traz igualmente consigo os pés sangrando. Depois de laboriosa jornada na virtude, ele volta as mãos calejadas no trabalho e tem o coração ferido por 1000 golpes da ignorância e da inexperiência. É imprescindível habituar a visão na procura do melhor, a fim de que não sejamos ludibriados pela malícia que nos é própria. Comumente, pelo vezo de buscar bagatelas, perdemos o ensejo das grandes realizações. Colaboradores valiosos e respeitáveis são relegados à margem por nossa irreflexão, em muitas circunstâncias, simplesmente porque são portadores de leves defeitos ou de sombras insignificantes do pretérito, que o movimento em serviço poderia sanar ou dissipar. Nódulos na madeira não impedem a obra do artífice, e certos trechos empedrados do campo não conseguem frustrar o esforço do lavrador na produção da semente nobre. Aproveitemos o irmão de boa vontade na plantação do bem, olvidando as nugas que lhe cercam a vida. Que seria de nós se Jesus não nos desculpasse os erros e as defecções de cada dia? E se esperamos alcançar nossa melhoria, contando com a benemerência do Senhor, por que negar ao próximo a confiança no futuro? Consagremo-nos à tarefa que o Senhor nos reservou na edificação do bem e da luz, e estejamos convictos de que, assim agindo, o argueiro que incomoda o olho do vizinho, tanto quanto a trave que nos obscurece o olhar, se desfarão espontaneamente, restituindo-nos a felicidade e o equilíbrio através da incessante renovação. A caminho da luz. As potências do homem na visão, na audição, nos recursos imensos do cérebro, nas mãos. Sinto mãos pairando sobre mim. Vou orar ao meu anjo guardião, elevar o meu padrão até o céu, tomar o passe e a doce imposição, concentrando, transfundindo, dispersando, refluindo, tudo com a divina força da boa vontade. Vou manter o pensamento em Deus, nos ensinamentos de Jesus, elevar os sentimentos meus, receber de espíritos de luz, energias de restauração, fluidos cósmicos de libertação. Para conservar esse ambiente, o pensamento é tudo. Orar, estar em boa sintonia, servir com muita paz e alegria, doar sempre o melhor de mim pro outro, sorrir, às vezes muito é dar tão pouco, tomar o passe com fé e humildade, pedir por espiritualidade, orar, agradecer pelo auxílio, seguir amando a Deus, pois somos seus filhos.
pensamento em Deus, nos ensinamentos de Jesus, elevar os sentimentos meus, receber de espíritos de luz, energias de restauração, fluidos cósmicos de libertação. Para conservar esse ambiente, o pensamento é tudo. Orar, estar em boa sintonia, servir com muita paz e alegria, doar sempre o melhor de mim pro outro, sorrir, às vezes muito é dar tão pouco, tomar o passe com fé e humildade, pedir por espiritualidade, orar, agradecer pelo auxílio, seguir, amando a Deus, somos seus filhos, orar, estar em boa sintonia, servir com muita paz e alegria, doar sempre o melhor de mim pro outro, sorrir, às vezes muito é dar tão pouco, tomar o passe com fé e humildade, pedir por espiritualidade, orar, agradecer pelo auxílio, seguir, amando a Deus, pois somos seus filhos. Livrai-nos do mal, porque o vosso ser é poder, a majestade, a glória, o amor e a bênção, para sempre, assim seja. Você está ouvindo A Caminho da Luz. Religião, ciência e filosofia. É bom saber a palavra e a experiência de quem sabe o que diz. Aprendendo sobre a Bíblia. A palavra Bíblia tem a sua origem no termo grego tabiblion, que significa o livro e designa um conjunto de livros que a Igreja Católica e Protestante consideram como inspiração do Espírito Santo. Por isso, mereceu o título de Sagradas Escrituras ou apenas as Escrituras. Quem chamou esses escritos de Bíblia foi João Crisóstomo, patriarca de Constantinopla, entre 398 e 404 de nossa era. A Bíblia, tal como a conhecemos, possui 73 livros. Esses livros foram escritos por autores diversos, em lugares e épocas também diferentes. Nem todos os autores podem ser conhecidos, pois muitos desses textos, como por exemplo o Pentateuco, atribuído a Moisés, porém muito provavelmente não escrito por ele, se referem a fatos muito antigos e foram compilados muitos anos depois. Desses 73 livros, 46 se referem ao Velho Testamento ou à Bíblia judaica, e 27 pertencem ao Novo Testamento. A palavra testamento substitui o termo grego diateque, que significa pacto ou aliança. O Velho Testamento se divide nas seguintes seções: o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, ao qual os antigos judeus deram o nome de Torá, ou Lei de Moisés, os livros históricos, como Reis e Crônicas, os sapienciais, como o Eclesiastes, os Salmos, Provérbios e os proféticos. O texto primitivo da Bíblia era escrito em hebraico. Na cidade de Alexandria, onde viviam muitos judeus, o faraó Ptolomeu Filadelfo mandou que a Bíblia hebraica fosse traduzida para o grego, e para isso o templo forneceu 70 sábios que levaram 48 anos, 285-247 a.C., para completar o trabalho. Por esse motivo, essa versão passou a ser chamada de a versão dos 70, ou Septuaginta,
200 anos depois, um padre chamado Jerônimo foi convocado pelo Papa Damásio para traduzir a Bíblia do grego para o latim. A essa tradução se chamou Vulgata. O Novo Testamento começa com os 4 evangelhos escritos por Mateus, Marcos, Lucas e João. Em razão da enorme semelhança entre esses 3 evangelhos, eles são chamados de sinópticos, ou seja, os que podem ser vistos com uma simples vista de olhos. O 4º evangelho, escrito por João, filho de Zebedeu, em razão de sua complexidade, linguagem simbólica e conteúdo metafísico, foi chamado de Evangelho do Pneuma ou do Espírito. Esses evangelhos não são exatamente uma biografia de Jesus, mas uma descrição narrativa de suas palavras e atos. Depois dos 4 evangelhos, segue-se um livro chamado Atos dos Apóstolos, ou Praxis Apostolarum, escrito segundo a tradição por Lucas. O conteúdo deste livro é a história dos primeiros tempos do cristianismo. A terceira parte é composta das cartas de Saulo ou Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, para as igrejas por ele fundadas ao longo de sua missão evangelizadora fora do mundo judaico. Segue-se a estas cartas uma epístola de Tiago, 2 de Pedro, 2 de João Evangelista, uma de Judas, que se diz servo de Jesus e irmão de Tiago. Por fim, vem o último livro chamado Apocalipse, palavra que em grego se diz Apocalipsis e em latim Revelatio ou Revelação. É atribuído a João, o apóstolo amado por Jesus, que o teria escrito enquanto estava exilado na ilha de Patmos, na Turquia moderna. Sua leitura é muito difícil, hermética mesmo, e vários exegetas, intérpretes minuciosos, têm se debruçado sobre ele, inclusive o próprio Isaac Newton, para compreender-lhe o sentido. Mas a tarefa interpretativa não tem sido muito bem sucedida até hoje. A Caminho da Luz. Fragmentos doutrinários, assuntos variados e resumidos na visão espírita. Agora, Cristina, alguém que esteja nos assistindo pode estar pensando assim, olha, eu estou identificando que realmente eu tenho um medo exagerado a isso ou aquilo. Qual o primeiro passo que a pessoa deve dar? Somos seres espirituais criados para viver em sociedade e é no convívio com o outro que fazemos a nossa evolução. Então nós devemos sempre procurar estarmos juntos, mesmo aquelas pessoas que moram sós, os idosos, algumas pessoas que tenham optado por não constituir família e ter uma vida independente, morando sozinha, deve buscar companhia de pessoas, cultivar as amizades, porque sempre no momento de dificuldade haverá alguém que nos ouça, que nos oriente, que nos esteja conosco nas situações mais difíceis. De forma equilibrada e com bom senso, nós devemos enfrentar os nossos medos? Sempre. Sempre, porque não enfrentá-los significa se distanciar do autoconhecimento, né? Termos consciência de todos os medos que possuímos naquilo que é possível ter essa consciência, nós devemos enfrentá-los no dia a dia, um dia de cada vez, se possível, com o uso da razão. A cada dia abaixo do seu mal, como disse Jesus. Seu mal. Então vamos uma coisa de cada vez, né? Não adianta querendo superar uma série de medos, querer abraçar todos de uma vez só, não vamos conseguir nada. Então vamos em pequenos passos. Em pequenos passos, uma coisa de cada vez. O que me traz ansiedade? É falar em público? Então vamos, no dia a dia, em cada momento, superando
por mecanismos de exposição, porque estamos em público, vivemos em sociedade, então nos oferecendo. Então, hoje eu posso fazer. E eu me preparo para fazer bem, para fazer esse autocontrole do medo da exposição. Amanhã eu vou tentar a superação do medo de enfrentar, por exemplo, a cozinha. Né? Posso ter medo de cozinhar. E sabe, o meu tempero não vai ser bom, não vou agradar. Não, mas eu vou enfrentar, vou fazer uma primeira iniciativa. Ah, mas será que eu não serei uma boa mãe? Eu só vou saber se eu vou ser boa mãe se eu tiver filhos para cuidar. Eu não tenho filhos, posso cuidar dos meus sobrinhos, me aproximo das crianças. Então, aos poucos, vamos fazendo esses movimentos de aproximação dos objetos que nos ajudam. E aí nós vamos, aos poucos, superando. Mas sempre com a ajuda de alguém, de preferência com um profissional especializado que tenha se formado para trabalhar técnicas, porque a gente pode fazer esse exercício com técnicas de relaxamento, de meditação e de reconstrução cognitiva acerca dos objetos. Às vezes a gente tem um medo de uma coisa muito grande e essa coisa não é tão grande assim, não é tão assustadora assim. Com o tempo a gente vai ver que tudo aquilo não era mais do que uma grande fantasia. É comum nós encontrarmos jovens e crianças com problemas de pânico, sim, agora então com fobias. Agora é muito comum, até porque sabemos identificar melhor. Então é muito comum e precisamos ajudá-los, porque são seres em formação, são espíritos encarnados ainda no processo educativo do crescimento, tanto na família como na sociedade, na escola. E eles precisam de amor, precisam de autoestima, de confiança. A fé, a doutrina nos ensina, né? A fé, a questão da fé. A fé pode nos ajudar a clarear quem nós somos, de onde viemos, para onde vamos, e isso pode ajudar a gente a entender melhor. Trabalhar mais a confiança em Deus, de que nós temos ao nosso lado sempre alguém nos ajudar. Nunca estamos abandonados, né? Essa confiança é assim a base para enfrentarmos todas as situações que a princípio são novas, não sabemos quais os resultados do enfrentamento dessas situações, mas não devemos criar nenhuma ideia que possa, a princípio, trazer uma barreira de enfrentamento. Cristina, suas palavras finais. Então, eu gostaria de deixar como estímulo, entusiasmo, né, a coragem do autoconhecimento, porque é nessa busca de nos autoconhecermos é que vamos superando esses medos, essas inseguranças, vamos refazendo esse processo educativo que todos nós vamos um dia ter a alegria de saber que vencemos. Tribuna Espírita, a palavra de nossos oradores. Temos aqui agora uma colocação interessante para você falar sobre ciúmes, porque ciúme é motivo de separação, de divórcio e de muita briga entre os casais. Agora uma pergunta, é normal, Divaldo? É uma doença? Somente através do amor nós curamos o ciúme. Então as pessoas assim, em todo amor é uma ponta de ciúme. É lindo, mas é mentira. Quando há o ciúme, há o amor, mas não tem nada a ver. Ciúme é um fenômeno psicológico de insegurança. Quando eu não tenho uma autoestima equilibrada, eu não acredito que ninguém seja capaz de me amar. Quando me ama, eu duvido. E fico sempre com medo de perder, porque eu acho que não mereço. Então aí eu tenho ciúme. Se é uma pessoa mais bonita do que eu, se dá mais atenção a outrem, eu já estou achando que o outro vai tomar, porque eu não mereço esta joia, esta coisa que está ao meu lado. É insegurança psicológica. Quando alguém lhe amar, creia. Entregue-se, no bom sentido da palavra. Agora a gente tem que justificar tanto que até perde o sabor. Eu vou dizer como deve, cada um interprete como quiser. Eu vou dizer certo. Entregue-se.
Se aparecer outra, o problema é dele, não é seu. Se ele, o outro indivíduo, masculino ou feminino, lhe abandonar, pior é para ele e não para você. Porque quem abandona é que é infeliz, não é o abandonado. Continue amando. A pessoa é instável, porque esse indivíduo estável, quer você tenha ciúme ou não, ele continuará estável, porque ele é doente, ele é mórbido, não é digno de ser amado, mas a gente ama. Agora, ter o ciúme, vigiar, estar com os olhos para cá, este amor é uma desgraça, porque é sempre uma inquietação esperando alguns momentos de prazer. Se a pessoa vai trabalhar, telefona do trabalho. Olha, eu estou chegando, eu estou saindo, eu estou indo ali. Isso não é amor, isso é tormento. É um desvio de comportamento afetivo. Ame e tranquilize-se. Toda vez que nós confiamos no outro, o outro responde. Toda vez que nós vigiamos na primeira brecha, o outro desvia. Porque ninguém pode amar vigiado, escravizado, perseguido, controlado. O outro respira por a gente, o que aguenta? Eu conheço pessoas que o parceiro masculino ou feminino, quando sai à rua, olhando para o chão, e a pessoa submete. Porque ele não confia. Como é que ele pode desrespeitar você achando que você é uma prostituta? Como é que você aceita isso? Então você também não ama, você tem um tormento sexual. Porque se eu amar alguém que não confia em mim, não me respeite, lealmente, eu fico numa boa. E a pessoa que viaja tranquilamente para os umbrais, para não dizer outro nome. Porque o amor é uma bênção, não é um castigo, não é uma punição. Há até um caso que é um pouco deselegante, mas que traduz. O homem, quando chegava no escritório, bem, já cheguei. Meu bem, estou saindo para o lanche. Meu bem, estou voltando do lanche. Olha, estou saindo de casa. E assim era. E a mulher, que era muito ciumenta também. Olha, eu vou ali às compras, voltei das compras. Era um casal profundamente infeliz. Mas ele morreu. Ele morreu e a viúva estava velando no caixão, chorando muito. Quando chegou uma senhora enlutada com uma criança, e também chorou muito, a criança chorou muito. Aí a viúva já parou de chorar. E perguntou assim, você o conhecia? Conhecia. Quem é este menino? É filho dele. Mas como? Como filho dele? Eu era a companheira dele. Mas que horas? Na hora do lanche. Porque ninguém vigia sentimentos. Os sentimentos a gente honra com a confiança. Se o outro deslustra, é um problema do outro. Daí o ciúme é insegurança. Realize a sua autoestima quando alguém lhe amar. Porque nós temos tantos conflitos. No movimento espírita também, eu sei que tem pessoas aqui não espíritas, mas vão falar em torno dos nossos confrades, etc. Há pessoas que me dizem assim, eu estava doente, fiquei bom, mas eu não mereço. Eu digo, merece. Não, eu não mereço. Eu digo, realmente não merece mesmo. Porque você é que se conhece, mas Deus está lhe dando uma chance, está lhe dando uma concessão de misericórdia. Pois eu, quando sinto alguma coisa boa, digo assim, que bom, graças a Deus, já mereço. Já mereço. Será vaidade? Não, é bom senso. Nós deveríamos ter o senso de medir os nossos valores. Eu não espero que a pessoa diga, mas Divaldo, você está bem. Eu vou ficar bem depois que disseram que eu estou bem. Não, eu estou bem, porque eu me sinto bem. Se a pessoa disser assim, nossa, estou lhe achando acabada. Você está achando, mas não estou. Estou muito bem. Porque a pessoa tem o olho, só vê tudo errado. Mas Divaldo está acabado. Eu digo, nossa, não, ainda não notei. Estou achando você diferente. Pessoas que me encontraram há 40 anos, nossa, você está diferente, porque sou normal, envelheci, não é? Nós nos vimos há 40 anos. Se eu estivesse com aquela carinha de 30, seria uma aberração. Eu seria Dorian Gray, que o retrato envelhecia e a cara não. Não ir pela opinião alheia. Quando eu estive doente, muito doente, emagreci 16 quilos. Mudei totalmente o comportamento. O médico proibiu de andar, me proibiu quase de comer, não pode comer carne vermelha, nem roxa, nem cor-de-rosa, só branca. Ele digo, sabe de outra? Eu vou morrer de qualquer jeito, se ele morrer daqui a 2 meses, eu morro daqui a 59 dias. Mas vou ter uma vida relativamente normal. E me disse a mim mesmo, eu me recuso a morrer agora. Eu tenho tarefas. Se eu tiver de ir, ok. Mas se eu tiver de driblar, eu vou driblar a morte. E virei para a sujeita e disse assim, olha aqui, querida, tem tanta gente aí desocupada, leva o resto. Deixa comigo. E fui levando. Pessoas me encontraram assim, nossa, você está tão magro. Eu digo, não é AIDS. Porque a turma já fala com uma pitadazinha. Eu digo, não é AIDS.
É cœur, é coração, falava em francês, que fica baixinho. É coração. Ah, você está mal do coração? Não, eu tive um problema. Coitado, por quê? Só adoece do coração quem tem coração. Nunca deixei ninguém me chamar de coitado. Eu acho horrível a gente ser o coitado. Há pessoas que adoram. Eu vejo em torno de Chico Xavier. Ai, Chico, coitado. Por quê? Coitado. Um dia eu não aguentei assim. Por que coitado? Ah, coitado, né? Mas por que coitado? Um homem com 90 anos é coitado? Você quer que ele viva 3 milhões de anos? Ah, mas ele sofreu tanto. Que bom. Sublimou-se. Ah, coitado. Mas por que o coitado? E esse é um mecanismo depreciativo, é uma onda vibratória perniciosa. Eu não quero ser coitado, eu quero ser amado. Aí a pessoa olha, sorri, e diz assim, mas aquele cara não morre nunca, que legal. Né? Aquele cara não envelhece nunca. Meu Deus, depois do shampoo que colore o cabelo, envelhece quem quer. Não é? Meu Deus! A autoestima. Quem quer branco, fique branco. Quem quer roxo, punha roxo. Eu entro no banheiro, às vezes, ó, diga assim, Divaldo está com 70 anos. Eu pego um shampoo, 10 anos depois eu saio com 45, olha que beleza. Aí olha e digo, agora tá legal. Mas o povo é muito pusilânime, alguns. E alguns espíritas começaram a dizer assim, Divaldo, eu faço também, Ah, mas você pinta o cabelo? Eu digo, não, essa palavra é feia, pintar. Pintar é quando a gente usava aquelas tinturas, ficava parecendo guarda-chuva na cabeça. Não, meu filho, eu uso shampoo masculino, americano, 5 minutos. Enquanto eu faço a barba, ele muda a cabeça. É uma coisa notável. E as pessoas ficam parecendo que descobriram um segredo. O segredo que ele tem medo. Imagina se nesta altura do campeonato eu vou ter cabelo preto. Só se for uma anomalia da natureza. Não, eu sigo o Sarney, coitadinho. Eu sigo essa gente boa, que também dá a sua pintadinha. Mas para minha autoestima, desde os 32 anos. Naquele tempo era precoce. Agora é normal, eu me acostumei. Fica normal. Então, isso é autoestima. Passar a ter consciência de si. Quando lhe acontecer uma coisa boa, diga assim, eu não mereço a hipocrisia. Eu mereço, já mereço não ter este problema. Agora vou me esforçar para não decepcionar os créditos que a divindade me deu. Isso é autoestima. Isso é tão salutar, tão agradável. Há um ditado pessimista e perturbador da língua portuguesa, que diz, quem me ama sou eu. Mas aí já é um desamor, porque está fazendo isso para exibir. Então nunca ninguém aceite ser o coitado. Porque quando eu digo assim, coitado, eu derramo uma vibração prejudicial. Despertar amor e não compaixão. Para o ciúme, o remédio é amar mais. Ame mais. Ai, se eu ver meu marido com outra. Olá, como vai? Ele perde o jogo. E eu quando chegar em casa, assim, meu bem, eu vi você com aquela sua irmã. Ele é filho único, né? Ele perde o jogo. E se for o contrário, se ela estiver muito animadinha aqui no seminário, olhando para o colega, vai dizer assim, gostei daquele confrade, vamos convidar para almoçar lá em casa. Mudar a nossa paisagem das mesquinhezes e adquirir esse estado de plenitude. A mensagem do dia. Paz, reflexão e orientação. A paciência é melhor. Você já percebeu que, em se tratando de paciência, muitas pessoas dizem que a perdem com facilidade ou que nunca tiveram? Pois bem, através do Espiritismo, aprendemos que essas duas situações são, na verdade, impossíveis, pois a paciência é uma virtude, uma qualidade moral e, portanto, pertence ao espírito imortal, nossa realidade, desde quando fomos criados por Deus. Reconhecemos, então, que o problema está no grau de desenvolvimento da paciência, até porque, e eis aqui outro aprendizado espírita, é equivocada a frase paciência tem limite. Não tem.
Precisamos desenvolvê-la mais e mais, mesmo porque é muito melhor resolver as questões com paciência do que com raiva. Se você é daquelas pessoas que justificam os acessos de raiva com frases como "é que me dá nos nervos", "sou assim mesmo", "pavio curto", "está no sangue", "não levo desaforo para casa", saiba que agindo assim, muitas pessoas encontram até mesmo a morte, retornando para o mundo espiritual em situação lamentável. E mais, acessos de raiva, de fúria, de destempero acarretam desequilíbrios na saúde física e emocional. Hipertensão, ataque cardíaco, depressão e outros males são comuns nas pessoas que não sabem usar de paciência. Jesus disse-nos que bem-aventurados são os brandos e pacíficos, e ele tem razão, pois não se ganha o famoso reino dos céus no grito, na agressividade, no impulso sem controle. Somente com paciência, calma, tranquilidade e, claro, operosidade é que temos uma vida melhor aqui na Terra, preparando bom retorno à realidade após a morte, quando daremos conta do que aqui fizemos. Lembre-se, a cada um é dado segundo suas obras. Comece a exercitar a paciência em casa, sendo mais tolerante e compreensivo com os familiares, exercendo melhor a cooperação. Estenda isso aos vizinhos, aos colegas de trabalho, aos amigos. Trabalhe igualmente a fé em Deus, pois nada acontece por acaso, e tire de todas as suas experiências de vida valiosos aprendizados. Você vai perceber que é muito melhor resolver problemas de convivência e outras questões com a paciência, dando tempo ao tempo, do que com a raiva, que só traz consequências negativas para você e para os outros. Generosidade é dar mais do que você pode. Orgulho é pegar menos do que você precisa. Prezados ouvintes que nos acompanharam até aqui, o programa A Caminho da Luz chega ao seu final por hoje. Agradecemos a todos vocês. Esperamos que os assuntos apresentados possam ter sido úteis e que venham a ajudar de alguma maneira. Todos os assuntos aqui apresentados são de responsabilidade da Aliança Municipal Espírita de Governador Valadares. Não fiquem em dúvida, procurem uma de nossas casas espíritas para esclarecimentos. Este programa estará de volta na próxima semana, neste mesmo dia e horário. Obrigado a todos e até lá. Façamos a nossa prece final. Mestre Jesus, fazei que entendamos a vossa vontade e nunca a nossa, entregando-nos às vossas mãos fortes para conduzir-nos. Permite que possamos desincumbir-nos dos deveres que nos cabem, mas não conforme os nossos desejos. Lançai vosso olhar sobre nós, a fim de que tenhamos a claridade da vossa ternura e não as sombras da nossa ignorância. Abençoai os nossos propósitos de servir-vos, quando somente nos temos preocupado em utilizar de vosso santo nome para servir-nos. Dominai os nossos anseios de poder e de prazer, auxiliando-nos na conquista real da renúncia e da abnegação. Facultai-nos, Jesus, a dádiva de vossa paz, de modo que a distribuamos por onde quer que nos encontremos, e todos a identifiquem, compreendendo que somos vossos servidores dedicados. E porque a morte restituiu-nos a vida gloriosa para continuarmos a trajetória de iluminação, favorecei-nos com a sabedoria para o êxito da viagem de ascensão.
mesmo que tenhamos que mergulhar muitas vezes nas sombras da matéria, conduzindo, porém, a bússola do vosso afável coração, apontando-nos o rumo. Senhor, intercedei junto ao Pai todo amor por vossos irmãos da retaguarda, que somos quase todos nós os trânsfugas do dever. Que assim seja. Você nem sempre terá o que deseja, mas enquanto estiver ajudando os outros, encontrará os recursos de que precisa. Você acompanhou conosco A Caminho da Luz. Este programa estará de volta no próximo domingo, neste mesmo horário. Não há problema que não possa ser solucionado pela paciência.